Olá, amigos do canal Arregui. Aos poucos, o futebol brasileiro vai entrando em sua rotina de 2020, com a plena atividade começando essa semana para alguns times. Palmeiras e Corinthians, por exemplo, já jogarão naquele famigerado torneio da Flórida, de resultados duvidosos. É mais uma viagem de recreação para familiares e jogadores do que propriamente como comprovante de alguma utilidade para o restante da temporada. De qualquer forma, os clubes precisam faturar, as cotas são generosas, então eles vão atrás desta aventura, cujo resultado não diz muito em relação à temporada. De qualquer forma, vamos ver aí o Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo, por enquanto, a grande novidade do time, e o Corinthians, do Thiago Nunes, que tem algumas boas novidades de contratação. Foi um dos times que mais bem contrataram nesta virada da temporada aí. O Sid Clay, lateral esquerdo, o Luan, o meia, desde que jogue como jogava no Grêmio, e o Cantilho, o volante colombiano, são três boas contratações de um time que dá uma encorpada. Um time que já não era ruim, tinha bons jogadores em várias posições, e dá uma encorpada aí com o Thiago Nunes. Pelo que mostrou no Atlético Paranaense se repetir no Corinthians, o sucesso que teve no Furacão, é um dos times que a gente pode prestar atenção aí, destinados a ter algum êxito neste 2020 que se inicia. Também fizeram boas contratações o Internacional, agora dirigido pelo argentino Eduardo Cudê. O Thiago Galhardo era um meia que brigou no Vasco, foi para o Ceará, foi destaque no Ceará. Se o Ceará brigou até a última rodada para não cair, o Thiago Galhardo não tem nada com isso. Ele fez a sua parte, foi um dos artilheiros do time e agora sobe para uma vitrine maior até do que ele estava antes, porque o Inter tem muito mais condições de brilhar nas competições do que o Vasco, vamos convir. E o Marcos Guilherme também é uma boa contratação do Inter. Ele que surgiu tão bem no Atlético Paranaense, esteve bem no São Paulo, e agora, com a camisa do Colorado, ganha uma boa chance na carreira aí, voltando do submundo da bola, lá do mundo árabe onde ele estava, agora com uma boa chance no Inter. O Galo, Atlético Mineiro, também fez duas contratações ali interessantes. O Alan, volante, que era do Liverpool, que estava emprestado ao Fluminense. O Fluminense brigou até a última hora, está brigando até agora, mas o Galo levou a melhor. É uma boa contratação, rejuvenesce um poder de marcação no meio de campo. E o time ainda contratou o Johan, que jamais explodiu no Palmeiras. Eu presumo que seja mais pelo excesso de opções que o time alviverde tinha e pela indefinição dos treinadores do que propriamente pela capacidade desse jogador, que pintou na Chapecoense, inclusive escapou naquele trágico acidente de 2016, e no Corinthians não teve, no Palmeiras não teve tempo e nem muito espaço para poder, tempo até teve, o espaço é que não teve para poder desenvolver o seu futebol. No Galo pode ser que isso aconteça, oferece muito mais chance, é um elenco mais enxuto, com Alan e Johan, o meio de campo do Atlético dá uma mexida na configuração aí. O Grêmio, o Galo que agora será dirigido pelo Dudamel, o venezuelano, Rafael Dudamel, o ex-goleiro e técnico da seleção venezuelana. O Grêmio que mantém o Renato Gaúcho, é um dos poucos grandes clubes de futebol brasileiro que mantém treinador, fez duas boas contratações em princípio. O lateral direito Vitor Ferraz, muito bom tecnicamente, ofensivamente, com poder de liderança, que era do Santos, Coritiba, Santos se destacou nesses dois times, tem agora grande chance lá no tricolor dos Pampas, assim como o volante Lucas Silva, que explodiu naquele bicampeonato brasileiro do Cruzeiro em 2013 e 2014, foi vendido ao Real Madrid, não conseguiu render na Espanha o que se esperava dele, tanto que ele foi emprestado para outros times, foi para o Olympique de Marseille, depois voltou para outro time menor da Espanha, teve no Cruzeiro, não joga desde o ano passado, o Grêmio dá a ele a chance agora de mostrar aquele futebol que ele pareceu ter quando surgiu no Cruzeiro há 6, 7 anos atrás. Em princípio, duas boas apostas, e o Renato tem essa facilidade de aproveitar bem jogadores que eram dados como acabado ou dados como em crise, como irremediavelmente perdidos, e o Renato recupera esse tipo de jogador. Muitos jogadores ele recuperou. O Lucas Silva é mais um aí dessa tentativa, um jogador com uma idade jovem, ainda 26 anos, tem boa chance de estourar. Mas, apesar dessas mexidas, que ainda inclui o Fluminense, agora dirigido pelo Daí Helma, mas o Fluminense contratou jogadores veteranos, os volantes Hudson e Henrique, que já dividiram função no Cruzeiro ali em 2017, campeões da Copa do Brasil, 3 anos atrás. E o lateral esquerdo Egídio. O Fluminense dá uma envelhecida no seu grupo.
fica a indagação. Serão competitivos ainda esses jogadores? O time permanecerá competitivo? O Fluminense faz da sua juventude uma das suas melhores características. Vai deixar um pouco isso de lado agora. Mas ainda assim, com todas as mexidas, ninguém mexeu tanto e tão bem, eu digo em princípio, porque o futebol sempre tem um imponderável, quanto o campeão brasileiro e da Libertadores, Flamengo. O Flamengo já tem um time titular espetacular, já quase cantado em prosa e verso por toda a torcida. Se não surgir nenhum imprevisto, esse time está mantido. Só depende do Gabriel Barbosa, do Gabigol, que ainda não definiu seu destino, mas não veio essa proposta que ele esperava da Europa. Sem essa proposta, é melhor ficar onde está. Tem mais um ano, uma chance grande de brilhar no Flamengo, mostrar novamente o futebol que já mostrou no Santos em 2018 e no Flamengo em 2019, para poder, enfim, galgar essa prateleira que ele pensa na Europa, que ele tentou uma vez e não conseguiu. O Flamengo, não bastasse esse time, esse 11 espetacular, que dominou o ano passado a cena do futebol nacional e sul-americano, contratou grandes jogadores, boas opções para compor o elenco. E alguns deles até vão brigar para titularidade aí. Vão brigar por lugar no time pela característica, pela posição, pela qualidade deles. O zagueiro Gustavo Henrique, que destacou no Santos. O volante Thiago Maia, outro também que se destacou no Peixe e que estava no futebol francês. O Thiago Maia foi campeão olímpico pelo Brasil em 2016. Depois sumiu um pouco no noticiário. O Michael, o atacante, que era do Goiás, que todo mundo queria, foi a revelação do futebol brasileiro no ano passado. Todo mundo queria. O Corinthians chegou a quase acertar com ele. O Flamengo foi lá, ganhou a queda de braço, pagou caro. Muita gente está acusando o Flamengo de depredar, de não sei o quê. Não tem nada disso. O Flamengo ele plantou, está colhendo agora. Né? O Michael, uma boa contratação. E o Pedro Rocha, que surgiu muito bem no Grêmio, foi para a Rússia, não deslanchou. No Cruzeiro chegou bem, chegou nos primeiros jogos iniciais mostrando alguma qualidade, depois sucumbiu junto com a confusão, a balbúrdia que tomou conta do Cruzeiro, prejudicado também pelas contusões, e não reproduziu aquele futebol que o levou a ser considerado revelação no futebol brasileiro. No Flamengo tem essa chance, né? Com o elenco do Flamengo tem essa chance. E o rubro-negro ainda está em negociações adiantadas com o lateral direito Orejuela. O Cruzeiro comprou os direitos dele, do Ajax, da Holanda, comprou. O Supermercados BH adiantou a grana, o Cruzeiro comprou porque sabia, nas entrelinhas, que o Atlético pegaria, se ele não fica com o jogador, se não exerce o direito de compra, o Atlético pegaria. Comprou, mas como o salário dele está bem acima do limite de 150 mil imposto pela direção atual Celeste, time que disputará a Série B, como o jogador está brigando por posição na seleção colombiana, ainda é jovem, mas está brigando por espaço e posição, a Série A para ele é fundamental. Então, ele tende a ser emprestado ao clube do futebol brasileiro neste 2020, até voltar o ano que vem para o Cruzeiro, no ano do centenário, caso o Cruzeiro consiga subir realmente, que é o seu intento. E o Flamengo é o que está mais adiantado nisso aí. Assim como Pedro, centroavante, muito bom, revelado pelo Fluminense, que foi para a Itália, na Fiorentina, não conseguiu jogar, não deu muito certo. Tem sido muito comum esses jogadores vão para a Itália, vão para outros centros da Europa, não deslancham em princípio, não tem aquela insistência, o empresário quer tirar logo, e o Flamengo estaria já, inclusive, pensando numa reposição possível para o Gabigol. Então, o Flamengo contratou Gustavo Henrique, Thiago Maia, Michael, Pedro Rocha, e agora com Pedro Orejuela, são 6. São 6 reforços, e nenhum chega para ser titular de imediato. Então, o Flamengo, a tendência é que aumente a sua vantagem técnica sobre a concorrência. Sai de baixo. Vamos ter um 2020 aí, todo mundo correndo atrás do Flamengo. É isso aí, meus amigos. Um abraço e inscreva-se no canal Arregui.